Fala galera, chegando aqui mais um episódio do LigaCast, o seu podcast em que a gente traz histórias de empresas e pessoas que estão se transformando através da inovação. Sou Guilherme Massa, cofundador da Liga, e eu estou aqui hoje com um super convidado para a gente falar muito sobre transformação no mercado financeiro. Luiz Pires, gerente de sustentabilidade e inovação da Ambima, super parceiro nosso, muito bem-vindo, meu caro. Obrigado, Guilherme. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar por aqui. Acho que sou um ouvinte do podcast, então fico feliz em poder colaborar e participar aqui dessa vez. Obrigado pelo convite novamente, cara. Que ótimo. Conta um pouco da tua trajetória, como é que você foi parar, digamos, da Ambima e também trabalhando com esses assuntos de sustentabilidade e inovação. Vamos lá, cara. Talvez eu tenha uma trajetória um pouco diferente da maior parte das pessoas, pelo menos dos episódios que eu assisti, né, cara? Eu sou biólogo de formação, e aí trabalho, acho que eu sou conhecido, reconhecido, acho que pela maior parte das pessoas, pela trajetória na agenda de sustentabilidade, né? Trabalho com isso já há mais de 25 anos. Mas sempre tive ao longo dessa jornada vários pontos de contato, né, com isso que a gente hoje chama de inovação e que em outros momentos já teve outros nomes em outras organizações e outros lugares, né? Já toquei projetos de pesquisa e desenvolvimento, né, no setor elétrico em alguns lugares que eu participei, sei lá, 2006, 2009, 2010, então já tem bastante tempo. Né? Eram as áreas que hoje são chamadas áreas de inovação, né, dentro dessas empresas e tal. Já participei de concursos de inovação e tal, e meu último desafio antes de chegar na Ambima, né, eu estava num instituto empresarial e esse instituto ele estava desenvolvendo uma estrutura de fomento e aceleração à inovação social, né? Então focado na base da pirâmide, com foco em saúde emocional. Então quando eu olho para tudo isso em perspectiva, eu era aquele cara que era chamado para participar dos projetos de inovação, porque eu tinha um conhecimento em sustentabilidade que precisava ser aplicado dentro do processo. E aí eles entenderam, né, e em algum tempo que eu poderia ajudar mais, então eu passei a ser treinado para conduzir os processos e hoje eu tenho, né, o privilégio de conduzir, né, tipo uma área, de alguma forma fazer isso acontecer, olhando para um setor que é uma visão muito diferente, né, o papel que a gente tem aqui na Ambima. A gente não está buscando resultado para a gente está buscando resultado para um monte de gente. Então eu me sinto assim bem privilegiado por poder trazer essa, né, visão da sustentabilidade aplicada para a inovação, fazendo todas essas conexões e olhando para um montão de gente porta para fora, cara. Aproveita e explica um pouco melhor a atuação da Ambima para a nossa audiência, porque muita gente talvez não tenha o contato ali com a questão de como funciona mesmo o setor financeiro por trás, e a Ambima tem um papel muito importante junto às organizações, enfim. Legal. Para melhor informações sobre isso, tem o LigaCast, eu acho que, se eu não me engano, o número 18, onde o Marcelo Billy, também lá da Ambima, fala um pouquinho do nosso papel. Eu gosto de explicar a Ambima como uma organização que atua para o mercado financeiro, com foco no mercado de capitais, que é um pedaço do mercado financeiro. Então, o mercado de capitais ele tem um foco nos financiamentos de longo prazo, na maioria das vezes. Então, toda aquela turma dos fundos de investimento, né, algumas palavras-chave que estão associadas aí ao mercado de capital, debentures, fundos de investimento, gestores de ativos, toda essa turma se reúne dentro da Ambima. E a Ambima ela acaba tendo um papel, né, uma associação que representa essas organizações, né? Ao mesmo tempo, ela tem uma função que é uma função de autorregulação. Então, quando junta todo mundo numa sala, fala, olha, gente, isso aqui que a gente está fazendo, né, ou a gente precisa tomar uma decisão sobre esse assunto, o mercado se organiza, né, e de uma forma estruturada fala, faz sentido se for assim ou se for assado. Né? E a gente tem uma série de discussões com agentes reguladores e tal, falando, então tudo bem, antes disso virar uma regra, uma lei, né, uma norma, a gente cria é quase como se fosse um código de conduta interno. Então a gente só pode vender esse tipo de produto para esse perfil de investidor. Né? Então a gente tem que ter, no mínimo, esse conjunto de informações quando a gente vai falar sobre investimento, tem que falar sobre o risco, possibilidade de perda ou de ganho e assim por diante. Então esse papel, né, de autorregulação é um papel muito singular que a Ambima tem. O papel de representação, né, é a segunda frente. E a gente tem algumas outras frentes que são bem relevantes. A gente hoje tem um banco de mais de 500 mil profissionais certificados. Então, a Ambima também certifica os profissionais. Então, todo profissional de investimentos, eu não sei se você sabe disso, Guilherme, ele precisa... É como se fosse fazer uma analogia aqui com a OAB. Né? Então, o advogado, quando ele termina a faculdade, ele é um bacharel em Direito. Quando ele precisa defender alguém, ele tem que ter passado por uma prova tal, e ter a carteirinha da OAB para falar, olha, estou habilitado para trabalhar. No mercado financeiro, no mercado de capitais, também existe essa habilitação, é uma certificação profissional. A Ambima, hoje, ela, né, tem mais de 500 mil profissionais certificados.
né? Então, CPA 10, CPA 20, CEA, CGA, né? Então, são as pessoas que entendem, sabem, né? Estão habilitadas a te vender um produto, a te orientar sobre investimentos, né? E esse também é um papel muito importante da Ambima, né? De educação do mercado, de preparação para todo mundo, de alguma forma. E tem um quarto pilar, que é um pilar de informação, né? Então, talvez, arrisco a dizer que talvez a Ambima hoje seja o maior provedor de dados para o mercado de capitais brasileiro, né? Então, a gente coleta muitos dados por conta dessa atividade de autorregulação, né? De todas as agendas supervisionadas. Então, são 300 associados, 1.200, né? Quase 1.200, quase 1.300, né? No total, entre associados e signatários, né? Aderentes aos códigos da Ambima, né? Então, essa turma toda, né, fornece informações, a gente trabalha isso e gera informações para o mercado. Então, calculando preços, né, de índices, preços de títulos e tudo mais. Então, fornecendo informação, né, capacitando o mercado, representando institucionalmente e autorregulando esse mercado, a gente, de alguma forma, presta um serviço para aumentar a solidez, né, do mercado de capitais brasileiro, né, que é um mercado que é baseado na confiança. Então, se as pessoas emprestam dinheiro, né, uma para outra, você tem expectativa que aquele dinheiro retorne. Se você investe em algum lugar, você tem expectativa de que aquele dinheiro vire uma casa, um carro, um apartamento, uma viagem, né? O que garante toda essa estrutura é um arcabouço regulatório forte, né? Esse arcabouço, muitas vezes, ele é incentivado, fomentado e discutido pela Ambima. Que demais. Você colocou muitas palavras-chave que eu espero explorar um pouco aqui no episódio de hoje. Mas uma delas que você não falou, mas ficou muito latente na tua explicação, é sobre o papel fundamental de prever os movimentos que o mercado vai fazer e chamar esses atores num trabalho que hoje é muito falado de ecossistema, de redes, né? De alguma maneira, o papel da Ambima é ser esse ecossistema, essa rede. Conta um pouco do que vocês estão fazendo para olhar inovação dentro da Ambima, tanto para quem está associado quanto para o mercado mesmo, para antever e eventualmente ter mais gente, vamos dizer, como signatário ou associados. Legal, cara. Acho que eu vou voltar só um pouquinho no tempo, para voltar lá para meados de 2020, quando o mercado de capitais, de uma forma estruturada ali dentro da Ambima, começou a olhar como tema de inovação, né, como um fator extremamente importante e relevante para o futuro do mercado, né? Então, o que vai acontecer, como as coisas vão acontecer e tal. E a gente tem lá dentro da associação empresas de tamanhos muito diferentes. Então, tem aqueles grandes conglomerados financeiros, né, com milhares, dezenas de milhares de colaboradores. E a gente tem organizações muito pequenas, muito, né, gestoras boutique e tal, que tem 5, 10, 15 colaboradores ali, né? São bem diferentes. Então, essas estruturas têm demandas muito diferentes. Então, tem gente que precisa de muita coisa da gente, tem gente que precisa de pouca coisa e tal. Nesse meio do caminho, acho que um assunto comum foi esse olhar para o futuro. Falou, gente, a gente precisa que vocês, como associação, facilitem a nossa vida, tá? E essa facilitação transformada, né, numa questão mais prática para a gente, é o que a gente tem chamado hoje, né, eu uso muito a analogia do radar e do farol. Né? Então, ao longo do tempo, lá em meados de 2020, os associados começaram a trazer esse ponto e falaram, olha, gente, a gente precisa que vocês trabalhem isso, tal. A Ambima sentou, né, contratou aquelas consultorias todas cheias das siglas, dos nomes bonitos e tal, falou, olha, então a Ambima ela precisa fazer, né, um conjunto de coisas. A gente tinha lá todo um planejamento estratégico, bonito, um PowerPoint maravilhoso, você piscava a luz, né, cheio de coisas brilhantes e tal. E aí veio a pandemia, atropelou tudo e a todos, né? Todo mundo focado muito na sobrevivência e tal. E essa ideia ficou ali meio que latente. E aí, em 2023, né, 22 para 23, as coisas começaram efetivamente a andar. Tá? Eles começaram efetivamente a andar e a primeira coisa que a gente fez foi retomar aquela ideia do farol e do radar, né? E prestar um serviço de, eu vou chamar assim, quase de curadoria, né, e de direcionamento para os associados. Então, o que a gente faz hoje, né, de uma forma um pouco mais estruturada, é participar de tudo quanto é coisa que você possa imaginar, de eventos nacionais, internacionais, cara, de batizado de alguém que lançou uma criptomoeda até um grande evento internacional, tipo South by Southwest. A gente participa para entender o que está acontecendo, como essas tendências vão se materializar para o mercado de capitais, e aí isso é um foco muito importante. Tá bom. Eu não olho para o mercado financeiro como um todo, porque tem coisa que não interessa para a gente. Com certeza. Né? Tem coisa que está muito distante. A hora que eu levo isso para o associado, ele fala, porra, cara, vocês não entenderam nada, bicho. Né?
Então, a gente faz essa curadoria, a gente dá esse foco, então mapeia, né, isso que a gente chama lá de radar. É o mapeamento do que está acontecendo, quais são as principais tendências, quais são os principais desafios e tudo mais. E a gente faz essa curadoria transformando, né, o radar no farol, quando a gente fala, olha, dessas 10 tendências que a gente viu naquela publicação, ó, a Amy Webb falou lá no South by Southwest, ó, vai acontecer isso no mercado financeiro. A gente falou, bacana, a gente pega aquilo ali, das 10 tendências que ela trouxe, a gente falou, olha, essas 3 nos parecem ser as mais urgentes, essas 2, essa ou essas 5. Né? E a gente começa a desenvolver trilhas de conhecimento, a gente começa a levar conteúdo para a galera, a gente começa a promover, né, diversos pontos de contato para que isso comece a fazer parte do dia a dia de uma forma mais estruturada. Então, eu permito que organizações menores, que não têm né, infraestrutura como os grandões, né, os grandes conglomerados têm, eu permito com que eles consigam consumir esse conteúdo, né, de uma forma já meio que traduzida para o dia a dia deles, numa linguagem mais acessível, já no léxico deles, né, e colocar para dentro. E o que a gente está fazendo agora em 2024 é levar isso para um nível extremo de experimentação. Então, o que era antes discussão, debate, não sei o que, está virando POC no final do ano, entendeu? Então, acho que essa evolução que eu consigo te trazer ao longo dos últimos tempos, que tem sido bem interessante de acompanhar e de fazer parte, cara. Que entra muito no pilar de educação que você falou. Entra então, educar para que as pessoas possam vender ou se utilizar, vamos dizer, do mercado de capitais do jeito que ele é hoje, mas, ao mesmo tempo, projetando as mudanças que ele vai trazer no futuro. De alguma forma, antecipando um pouco do que vai acontecer. Né? Um dos projetos que a gente toca hoje, né, numa agenda de tokenização, assim, né? Então, cara, como vai ser o mercado de capitais do futuro? Como que eu consigo fazer esse mercado se conectar com mercados internacionais e tal? Você tem mecanismos, você tem tecnologia para isso. Sim. Né? Então, mas tudo bem. Vamos imaginar que vai ser tecnologia 1, 2 ou 3. Se fosse a 1, como seria? Se fosse a 2, se fosse a 3. Vamos trazer para hoje? Vamos fazer um teste? Então, o que a gente vai fazer nessa tecnologia 1? Né? Que cor que ela vai ser? Vai ser branca, amarela, cor-de-rosa ou azul? Vamos escolher assim. Putz, se escolher branca tem esse risco, escolher cor-de-rosa tem esse risco e assim por diante. Quando a gente começa a trazer isso, né, meio que traz para o hoje a discussão do amanhã, a gente provoca as organizações, né, para que eles consigam gerar soluções hoje para os problemas que vão nascer lá na frente. Né? Então, com isso, cara, a gente antecipa esse momento de entrada da galera. A gente começa esse processo de letramento um pouco mais cedo. Quando a gente começa uma discussão mais prática, acho que a turma já tem um conhecimento médio um pouquinho mais avançado. Né? E aí a discussão já fica com muito mais qualidade. Quando você tem 0, né, repertório, assim, cara, eu não falo russo, não sei se você fala. Chega alguém falando russo aqui, me pergunta um monte de coisa, eu falo, cara, desculpa, eu não tenho como conversar com você. Porque eu não tenho nada, eu não sequer entendo o que você está me falando. Agora, se eu fiz meia dúzia de aula no Duolingo, eu vou entender se ele pelo menos está me falando alguma coisa legal ou não. Então, você fica naquele meio do caminho. Então, quando a gente dá um embasamento inicial ali para a galera e de alguma forma puxa a fila, a gente começa a conduzir um processo de transformação. Que demais. E acho que eu vou aproveitar um pouco desse gancho, porque queria conversar um pouco sobre as transformações nesse segmento, antes da gente entrar um pouco mais nas ações que a gente faz junto, né, com a Ambima. Mas acho que essas coisas têm relação. Quando você falou aí das transformações, desse movimento de radar, de farol, e até uma certa maturidade um pouco maior que os associados muitas vezes têm, o que você consegue traduzir para a nossa audiência que são essas transformações do ponto de vista tecnológico? E que, de fato, foi a última grande mudança? Talvez para o mercado, digamos assim, com as fintechs, a gente vê muito wallets, os neobanks, coisas que estão para o consumidor final, digamos assim, apareceram. Mas aí são produtos financeiros diferentes do que vocês atuam. Onde que, de fato, tokenização seria essa grande mudança nos últimos anos? Tokenização é a bola da vez, é a agenda da vez. A tokenização ela tem a capacidade, ela permite com que a gente faça uma integração de diversos pools de informação. Né? E aí, quando eu falo de pools de informação, não é só o sistema financeiro. Então, vou só fazer um recorte aqui, né? Então, acho que a tokenização faz isso, depois eu explico como a gente faz as conexões. Acho que a tokenização ela permite que a gente faça, né, que a gente crie um fluxo mais global de capital. Isso para a gente é importante, né? Porque o mercado de capitais ele é um grande mecanismo de financiamento. Tá? A gente, quando vai no dia a dia, se a gente quer comprar um carro, por exemplo, que custa, sei lá, vamos imaginar, 100 mil reais, né, 80 mil reais, você vai num banco, pede um financiamento, né, coloca o carro como garantia, qualquer coisa que você não conseguir pagar, tipo, você devolve o carro. É mais ou menos esse o modelo. Né? Quando você vai construir, por exemplo, uma hidrelétrica,
Né? Você não pode falar, então tudo bem, qualquer coisa você pega a hidrelétrica de volta. O teu fornecedor fala, cara, não é isso que funciona para mim. Não vou fazer nada com isso. Ainda mais se tiver pela metade e assim por diante. Perfeito. Então, o mecanismo que se tem para esse tipo, né, de empreendimento, cara, você cria tipo um fundo de investimento. Então, você tem uma série de pessoas que têm capital, que têm acesso a recursos, colocam naquele recurso, você tem uma tese de investimento, uma proposta, fala, olha, eu vou colocar esse dinheiro aqui, a gente vai usar dinheiro para construir, por exemplo, uma hidrelétrica, essa hidrelétrica vai gerar, né, energia e com o recurso, né, dessa geração de energia, a gente devolve o teu dinheiro com uma taxa de tanto. Né? E todo mundo fica feliz. Para quem está oferecendo o crédito, né? Colocando o dinheiro na mesa, é interessante porque ele vai ter um retorno, ele vai avaliar todas as garantias, você tem toda uma gestão de risco. Você faz, né, ele tem uma previsibilidade de receita e tudo mais. Para quem está tomando recurso, é um recurso que tem um valor interessante. Agora, esse dinheiro só entra aqui se o mercado internacional, né, e quem tem o recurso dentro do Brasil hoje consegue entender e fazer todas as conexões necessárias e atender todo o seu limite de risco, seu apetite a risco. Então, eu preciso de um investimento que tenha um nível X de rentabilidade de retorno, ou que tenha um nível X de liquidez, né, que eu consiga vender, né, essa minha cota, transformar aquele meu ativo em dinheiro, né, em determinado tempo e assim por diante. Quando a gente olha para a agenda de tokenização, ela permite que tudo isso aconteça numa velocidade que hoje, o modelo que a gente tem, né, a despeito do sistema financeiro brasileiro ser um dos mais modernos do mundo, se não o mais moderno do mundo, tá? A gente é extremamente eficiente, acho que é um orgulho nacional, né? O sistema financeiro, toda a estrutura que a gente tem. Tá? A gente consegue torná-lo ainda mais eficiente, consegue torná-lo ainda mais rápido, buscando redução de custo e garantia, né, de toda a segurança que a gente já tem hoje. Né? Porque a gente vive ouvindo essas histórias de golpes, não sei o que lá e tal. Cara, mas o sistema financeiro brasileiro hoje ele já é muito, muito, muito fora da curva. Entendeu? Ele é muito diferente. Né? É resultado de um período, né, que a gente teve que se preparar muito para combater a inflação e tudo mais. Né? Mas tudo que a gente tem hoje, cara, já permite com que a gente faça todas essas conexões. A tokenização ela serve como uma infraestrutura de base e ela é invisível para todo mundo. Perfeito. Ela é uma tecnologia que, de alguma maneira, vamos dizer, o consumidor final, mesmo para a empresa, na hora de levar essa oferta para o consumidor final, vai ficar transparente, não sabe que existe. Vamos ver. Vamos fazer um paralelo aqui com o Pix, tá? Porque tipo, o grande desafio do mundo hoje é fazer pagamento instantâneo. Entendeu? Tipo, eu não sei se todo mundo tem a percepção, cara, né? Mas o Pix é uma coisa do Brasil. Né? Foi feita no Brasil, só tem aqui, bicho. Ah, não, mas em outro lugar, cara, é outro mecanismo. Toda a estrutura que está por trás é bastante diferente. Na prática, quando você faz um Pix, eu falo, pô, Guilherme, me dá sua chave Pix, eu vou te mandar R$10. Cara, teoricamente, eu pego, né, do meu telefone, eu mando, né, do meu telefone, de qualquer lugar, eu mando uma ordem para o meu banco vai fazer isso, né, vai mandar uma outra ordem para o seu banco coloca na tua conta. Eu não mando dinheiro direto para você, eu faço uma baita de uma volta. Tá? Isso acontece em fração de segundos e tal, e com um monte de mecanismos de proteção. Fala, putz, mandei para o cara errado. Né? A hora que eu vou mandar a ordem, vai falar, cara, vai voltar. Antes, quando a gente mandava, não sei se você lembra disso, TED ou DOC errado, né? Putz, eu mandei errado. Cara, então tem que esperar 1, 2, 3 dias. Você mandava isso numa quinta-feira, o dinheiro só aparecia na tua conta na terça, cara. Entendeu? Hoje, eu mando alguma coisa, tipo, primeiro, ele nem completa se o dado estiver errado. Né? Eu já consigo saber, a hora que eu coloco o seu CPF, sei lá, tua chave Pix, eu já falo assim, ó, é fulano de tal no banco X, conta Y, não sei o quê. É esse cara mesmo que você quer. Você tem todo esse mecanismo de segurança e tal. Quando você joga isso dentro de um ambiente tokenizado, primeiro você tem uma rastreabilidade de 100% do que está rolando ali. Esse é o primeiro, é uma das grandes vantagens, né, da tokenização. Segundo, eu permito com que novos arranjos sejam feitos. Né? E eu aumento ainda mais toda a questão da segurança, né, e da confiança que a gente tem no mercado. Hoje, né, acho que o exemplo mais usado que a gente tem quando vai falar de pagamento, né, versus entrega, que é uma coisa que é muito colocada como benefício da tokenização. Você vai vender um carro. Hoje, para vender um carro, você vai assinar o documento do carro e tem que esperar o dinheiro cair na sua conta. Alguém vai ficar no risco. Porque se eu mando o dinheiro antes, você de repente cata o dinheiro e some. Né? Se eu assino o documento antes, você não manda o dinheiro e some. E aí? Sempre tem aquele negócio que... não, então vamos mão na mão. Eu entrego aqui, você pega de lá e tal. Quando você usa uma estrutura que a gente chama de contrato inteligente, né, que está registrado numa blockchain, eu vou falar, então, é quase como se o dinheiro estiver na conta do Guilherme no dia tal, automaticamente o documento do carro passa para o Luiz. Entendeu? Essa passagem da chave do documento com o dinheiro ao mesmo tempo, digamos, de maneira mais instantânea possível, é um código, e automatizado. É um código.
entendeu? Agora você imagina isso em escala, né? O exemplo mais louco que eu já vi, cara, foi eu estava no Web Summit, numa discussão, numa mesa, um cara falou assim, cara, imagina que você está saindo daqui e teu voo é no aeroporto daqui a 30 minutos. Né? E aí você fala, como que eu vou fazer isso? Geralmente você vai pegar um aplicativo desses, um Waze, um Google Maps e tal. Eu falo assim, eu preciso chegar no aeroporto. Ele fala, cara, 45 minutos, 1 hora. Né? E aí a tua opção de tempo é por diferença de caminho. Certo? Então eu falo, se eu vou pela rua X, aqui, putz, essa avenida expressa, mas tem trânsito e tal. Agora imagina se você pudesse incentivar as pessoas a te darem passagem. Imagina que você tem um aplicativo tipo o Waze. Vamos usar o Waze, que está uma das grandes referências. E o Waze, ele tem o Waze Coin, uma moeda do Waze, entendeu? Você está dirigindo lá no seu carro, tal, não sei o quê, de repente pinga um negócio e fala assim, ô Guilherme, se você der passagem para esse carro branco que está atrás de você, você vai ganhar 10 centavos de moeda. Olha só. Entendeu? Porque ele está calculando em cima das variáveis que hoje são possíveis. E o que você está falando tem uma variável nova que eu posso colocar no jogo, que é se eu pedir passagem. Se eu pedir passagem. E agora, eu tenho que concordar, eu falo, então tudo bem, tipo, por 10 centavos eu não vou, mas por 15 centavos eu vou. Ótimo. Né? Então você sai. Pensa que o Waze no futuro, em vez de serem 3 opções de rota, vai ser, assim, se você gastar R$10, você chega lá em 1 hora. Se você gastar, 10 dinheiros. Se você gastar 20 dinheiros, você chega lá em 40 minutos. Agora, se você tiver com muita pressa e gastar, sei lá, 500 dinheiros, você chega lá em 10 minutos. Porque todo mundo vai abrir, assim, tipo Moisés abrindo o Mar Vermelho, passa rapidão de carro. Cara, mas Luiz, como vocês vão fazer isso? Cara, isso é uma possibilidade. E para mim foi o exemplo mais disruptivo que leva para a nossa vida o benefício da tokenização. Você imagina que maravilha? Fala, pô, Luiz, mas aí você está dando privilégio para quem tem grana, poder fazer mais coisas. Cara, essa é uma questão que tem que ser discutida e a gente não pode desconsiderar isso. Mas você cria possibilidades da mesma forma que eu estou trazendo esse exemplo, né, de um aplicativo de transporte e tal. Você pode levar isso para qualquer lugar e você fala, gente, eu consigo, por meio de códigos de programação, que são os smart contracts, criar condições. Essas condições são vários ifs, né, dentro das... Então, se acontecer isso, e é tudo automático, cara. Então, você não tem a necessidade de um batalhão de pessoas processando informação, negociando. Ô, amigão, dá licença, pô, tô atrasado, sirene liga. Não, cara, você está tudo programado, está tudo acontecendo em tempo real e a vida flui, entendeu? E para isso você precisa de uma estrutura por trás, que é uma blockchain, né, que vai registrar todas essas transações. Você precisa de uma estrutura de códigos e regras, protocolos para falar, então tudo bem, pode pagar qualquer coisa. Se alguém oferecer R$1 milhão, ele vai chegar instantaneamente no lugar, todo mundo vai sair. Não, a gente vai ter que estabelecer alguns limites, vai ter que entender o que é razoável para todo mundo, tempos e condições de pagamento. Tudo isso é um papel que caberia, né, para ser feito numa discussão ampla, com todas as partes interessadas. Mas para isso acontecer, para a gente conseguir pensar num mundo como esse, a gente precisa de uma estrutura que registre todas essas transações, por exemplo. E essa é uma estrutura de blockchain. Né? E a blockchain é a base para toda essa agenda de tokenização que a gente tem no mercado de capitais. Então, eu acho que quando a gente cria esses cenários possíveis e vê que, cara, pô, mas o céu é o limite, né? E a gente... Então, acho que o que é o papel da Ambima nessa história? É estabelecer, né, de alguma forma, cenários possíveis, conversar com, né, os atores do mercado, a gente estabelece cenários possíveis. Uma vez que a gente estabelece cenários possíveis, a gente entende as melhores opções, as melhores possibilidades em conjunto com todo mundo. Tá? E isso não são 3, 4 pessoas sentadas numa sala falando... acho que a gente vai fazer assim. A gente chama todo mundo no mercado, faz audiência pública, faz consulta pública, bota todo mundo para conversar, avalia todos os pontos e numa decisão conjunta com todo mundo fala, gente, a proposta é essa. Né? Uma vez que isso vira uma proposta, a gente segue todo o caminho, né, de levar isso para o mercado. Né? Então, falou, olha, é por isso que a gente está buscando. Aí tem o papel de representação institucional, falando, mundo, governo, né, é assim que a gente entende que deveria funcionar. Pô, mas se chega uma organização com essa estrutura, né, com essa proposta, mostrando todo o processo de geração de valor para a sociedade, não é geração de valor para um, para dois, geração de valor para a sociedade. Olha o tanto de benefícios que a gente tem aqui. Né? As pessoas olham e falam, pô, isso me parece fazer sentido. Né? E a gente acaba tendo escuta, tendo, né, espaço de discussão. Então, é um pouco desse caminho. Então, toda essa jornada de tokenização, ela permite que a gente crie essa integração com mercados mundiais, ela permite que a gente crie modelos de negócios que hoje são impensáveis. Né? Ah, mas Luiz, o que pode ser? Cara, eu não sei. Mas o que eu sei é que se a gente não cria uma base e um conjunto, né, de estruturas, de protocolos, eu não gosto da palavra regras, né, mas um conjunto de limites onde as condições possam acontecer. Isso aqui a gente topa, isso aqui a gente não topa, né?
E quem que vai decidir, né? No caso de dúvida, de coisas não pensadas, cara, esse é o papel que a gente tem hoje. Então, a gente estabelece esse ambiente e aí as organizações, né? Num ambiente competitivo, porque a gente está num ambiente pré-competitivo, a gente está estabelecendo base, a gente está fazendo a fundação do mercado. E as organizações, a partir do que a gente consegue disponibilizar, falar, então, bacana, dado que você me ofereceu isso, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer um produto assim, vou fazer o meu Waze com pagamento instantâneo ali para quem vai liberar o caminho da rota. Tudo isso só é possível se a gente tem uma estrutura por trás que hoje, né, ela é invisível para a maior parte das pessoas, Sim. mas ela é extremamente necessária. Cara, sensacional, assim, uma aula aqui sobre blockchain, sobre tokenização e fundamental, porque para muita gente, talvez, a hora que você fala assim, vou escolher a minha nova carteira digital e que tem tantos por cento de CDI, não enxerga que por trás essa operação toda só é possível de ter essa rentabilidade, vamos dizer, conta corrente com investimento, com mercado de capitais, no fim ser viabilizada por o que você está falando. Queria aproveitar, então, essa deixa para falar assim, dado que você está trazendo quais as tendências e, ao mesmo tempo, tentando combinar entre vários atores quais são as possibilidades de novos produtos, como que a jornada de inovação que a gente tem feito juntos colabora para esse objetivo de quais são os produtos que vão vir dali para frente? Lembra daquele papo do radar e do farol? Sim. Cara, eu vou fazer uma tatuagem aqui, ó, radar e farol. Assim. Vai ter que ser com neon aqui essa tatuagem. Cara, porque é muito isso. A jornada de inovação, né? Jornada de inovação, para quem não conhece, depois colocar jornada de inovação Ambima, aparece lá no Google, nos buscadores e tal. Foi um processo que saiu daquela história do planejamento estratégico lá, meados de 2020. Né? Um dos papéis que a gente, né, deveria desempenhar junto aos associados era uma curadoria. Uhum. Tá? E um outro papel que foi desenhado ali é um papel de conexão. Né? Então, a curadoria está muito no lance do radar, de indicar tendências e tal. Perfeito. E a conexão é para tentar fazer uma ponte entre as organizações. E aí, lembrando, aqueles grandões que têm estruturas dedicadas, com centenas de colaboradores para fazer inovação e tal, não precisam disso. Eles aproveitam, também usam, mas eles conseguiriam fazer isso sozinhos. Tanto que eles têm suas próprias estruturas, né, de inovação e tal. Agora, os pequenos, cara, eles muitas vezes... o cara que está servindo café é o cara que está fazendo proposta comercial, né? Que é a mesma pessoa que faz tudo, sabe? É o cara que bate escanteio e faz gol de cabeça lá no meio da área. Sim. Né? Para essa turma, eu acho que a gente consegue acelerar muito, né, esse processo. Porque a jornada de inovação, ela serve para a gente combinar com todo mundo, né, e mostrar para todo mundo, falou, gente, não sei se vocês tiveram a oportunidade de olhar, mas estão discutindo, sei lá, 10 buzzwords aqui no mercado, né, em tendências tecnológicas, não sei o que lá. A gente aqui, com o nosso óculos, né, de mercado de capitais, entende que essas 4 ou 5 aqui são as quentes, tá? E a gente queria falar com vocês sobre isso. Então, a jornada é um conjunto de encontros que a gente começou ano passado e, cara, foi muito legal de estar repetindo agora esse ano. Então, era um encontro, a gente tinha quase um bate-papo sobre um tema. Vamos falar sobre consolidação de carteira. Né? Então, o que é consolidação de carteira? Eu não sei como é que você cuida da sua vida financeira, mas imagino que você tenha conta hoje em mais de um banco. Sim. Né? Então, isso daqui eu uso para os meus pagamentos do dia a dia, isso aqui é a grana que está mais para frente, eu tenho um dinheirinho guardado aqui, um negocinho, título do tesouro lá, né? Entrei nessa onda de criptomoeda, peguei uma grana ali, não sei o que lá e tal. Bacana. Se eu te perguntar, Guilherme, quanto você tem de dinheiro hoje? Você fala, peraí. Uhum. Abre 10 aplicativos, pega um papel de pão, começa 100 daqui, 50 de lá, 20 daqui. Hoje eu acho que meu patrimônio está mais ou menos assim. Né? Eu acho que eu consigo ver as coisas. Pois se a gente tivesse alguém que conseguisse usar tudo isso que a gente tem, essa estrutura que a gente tem de Open Finance, por exemplo, para ler essas informações e falar, cara, na tua conta no banco 1, tá tudo ok. No banco 2, tá no vermelho. Não sei se você reparou. Entendeu? Daí você entrou no cheque especial, não sei o que lá e tal. Se você tem alguém que faça isso por você, né, eu, Luiz, aqui, adoraria. Dá um beijo na testa dessa pessoa, porque, cara, facilitaria muito a vida, porque você, né, vai carregando isso ao longo da vida. Sim, mas supostamente essa é a principal proposta de valor quando a gente fala de abrir os dados para o Open Finance, né? Que quem está associado a vocês poderia entregar essa proposta de valor falando, olha, eu vou fazer isso para você, seja instituição grande, média, pequena, startup, enfim. E tem algumas soluções no mercado. Perfeito. Agora,
O grande ponto é que a gente está trabalhando com coisas que demandam. As soluções de mercado existentes, elas são produtos de grandes atacadistas. Então, eu tenho aquela, tipo, uma camiseta branca. Bicho, tantos centímetros aqui, pequeno, médio e grande, é isso que eu tenho. As organizações, elas precisam de produtos de alfaiataria. Você entende? Uhum. E essa é uma diferença importante. Por que eles precisam de alfaiataria? Cara, porque eles têm lá seus sistemas legado, né? Eles têm a sua estrutura de atendimento, eles têm a sua própria identidade e tal. E isso, muitas vezes, não inviabiliza, né? Não permite com que alguém vá lá e compre uma estrutura padrão. Dá esse modelão padrão. Quando a gente põe esse problema na mesa, fala, pessoal, hoje a gente vai falar de consolidação de carteira para trazer um exemplo aqui, de atendimento aqui, de qualquer um dos exemplos que a gente possa colocar, né? A gente cria uma discussão em torno do tema. Cara, onde que está a dor aqui? Para mim a dor é o tamanho. A camiseta, eu vou usar a analogia da camiseta aqui. A camiseta, eu tenho meu corpo, ele é mais longilíneo. Então, a camiseta ela é muito larga para mim. Tá. Né? O outro fala, não, eu sou mais tarracadinho, a camiseta para mim, ela fica, parece que eu estou envelopado. E tal, né? Então, beleza. A gente mapeia as dores. E aí, depois de 2 semanas, 3 semanas e tal, a gente faz um segundo encontro, onde fala, pessoal, lembra, então, só para a gente lembrar, no primeiro encontro, a gente mapeou esse conjunto de dores, esse conjunto de problemas, né, nesse assunto. Então, nesse assunto, é aqui que está doendo. Né, são os pontos. E, cara, a gente trouxe aqui meia dúzia de soluções que podem, de alguma forma, tentar atender um pouco dessa dor. Eu vou ter 2 ou 3 opções para atender a dor 1, 2 ou 3 opções para atender a dor 2 e assim por diante. A gente fez isso, cara, num processo eu vou chamar de bastante ousadia, porque era uma coisa muito nova no mercado, não tinha nada parecido. A gente começou a buscar um monte, né? Então, vamos tentar fazer essa conexão, fazer essa curadoria. A gente consultou todas as marcas que hoje estão associadas à inovação no mercado. A proposta da Liga para a gente foi a que mais... que a gente olhou e falou, cara, eu acho que esses caras entenderam melhor o que a gente pediu, né? No final das contas. E aí foi quando a gente começou a fazer essa jornada, então fazia um encontro, as startups, Então, no primeiro encontro, aquele negócio, ninguém faz pergunta, ninguém quer saber, não, legal, bacana. Então, no segundo encontro, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo? Cara, o terceiro encontro para frente, não, mas peraí, eu preciso disso, preciso daquilo, vamos marcar uma POC e tal. Cara, o resultado disso foi tão positivo, né? Que, cara, a gente é uma associação, né? E uma associação, ela é mantida pelos seus associados. Então, se eu estou entregando alguma coisa para o meu associado, onde ele não vê valor, ele não tem motivo para ele ser associado, você entende? Né? Não faz sentido. Né? Eu vou pagar por quê? Né? Agora, quando a gente começa a entregar valor, e aquele associado que, de repente, ele não tinha uma estrutura, ou ele estava com aquele baita daquele problema, não sabia nem para onde olhar, cara. Né? E vai ter muita gente, como você falou, pelo porte, que o simples fato de você estar traduzindo para ele alternativas de solução para algo que ele não consegue nem para onde que eu peço ajuda, né? E daí, de repente, você já traz o conhecimento, traz alternativas de solução e ainda cria um meio de campo ali para falar, vai ficar mais fácil de você resolver se for com essas alternativas que eu trouxe ou eventualmente com algum outro parceiro, por você ter entendido melhor seu desafio, né? Eu acho que a gente consegue criar uma possibilidade de solução. Então, eu não estou falando assim, contrata José, Pedro, Maria ou Renata. Não é essa a nossa abordagem. Sim. Agora, eu falo assim, o nosso ponto se você tem um problema do tipo X, algumas soluções possíveis. A, B, C, D. Né? E aí, cara, a hora que o cara ele entra nesse lugar, né? A hora que um representante de uma organização ele entra nesse lugar e fala, peraí, existe algum tipo de solução para o meu problema? E ele começa... E, cara, a gente está num contexto onde todo mundo consegue conversar com todo mundo em qualquer lugar do país. Né? E em qualquer lugar do planeta. Ele falou, mas será que tem alguma coisa fora daqui? Será que tem alguma coisa rolando em Israel? Será que tem alguma coisa rolando na China? Ele já expande essa fronteira. Né? Então, primeiro, ele vai buscar uma solução aqui no mercado nacional, porque tem uma série de regras e coisas que são muito particulares aqui. Em muitos momentos, ele pode buscar soluções internacionais que estão adaptadas ao contexto local. Mas o simples fato dele entender que existe uma solução para o problema dele, cara, já coloca ele numa outra perspectiva. E lembra que a gente falou lá no comecinho da nossa conversa sobre aquele espaço, né, de construção de um conhecimento coletivo, onde todo mundo parte. Ele falou, cara, não consigo falar russo. Sim. Né? Ou entendo umas palavras, já estou conseguindo pedir uma comida em algum lugar, dar um café com mais água, sem açúcar, alguma coisa assim.
a gente começa a levar, né, assim, a média do mercado para esse lugar. As pessoas começam a conversar um pouco mais, elas começam a adquirir algum repertório, porque elas participaram de vários encontros sobre aquilo. Elas já sabem o que pedir, Guilherme. Eu acho que, né, resumindo tudo isso, elas aprendem, né, ou entendem o que pedir, ou como pedir as coisas. E aí, cara, entra no espaço que cada organização tem sua autonomia e independência para, né, buscar o seu modelo de negócio e construir seus caminhos. Mas, no fundo, a gente fala, cara, a gente faz um pezinho. Lembra do pezinho na escola? Pô, não estou conseguindo ver. Então, a gente faz o pezinho para a galera. Que demais. Achei... Primeiro que as analogias estão ótimas aqui para entender um assunto que geralmente ele é mais denso, né? As pessoas tendem a olhar com uma certa desconfiança para quem não trabalha tanto no mercado de capitais. E você falou com um certo entusiasmo, assim, né? De ter falado, pô, de fato, ver o valor através dos feedbacks, do resultado ali, do pezinho que vocês estão dando. Queria trazer dentro da jornada aqui do LigaCast, sempre parece um momento deu liga para o convidado. Você acha que esse pezinho, ou tem alguma situação em particular de pezinhos aí que te chamou mais atenção? Que fala, cara, é por isso que a gente está fazendo essa iniciativa? Cara, eu acho que quando a gente olha para a jornada de 2023, a nossa primeira experiência, assim, né, de fato estruturada, né, nessa agenda, a gente recebeu feedbacks, né? Acho que uma das medidas que a gente conseguia analisar na época era número de contatos, né? Então, uma startup ia lá, né? Então, fazia o pitch e tal, perguntas e respostas, bacana. A gente acabava criando um espaço, falou, você quer se conectar com, né, fulano, ciclano, beltrano e tal? E era como a gente entendia naquela época que fazia sentido, né? O que poderia fazer sentido. Falou, olha, por quê? Né? Nossa reflexão falou, se eles querem conversar com as startups é porque fez sentido. Eles querem se aprofundar, querem falar, então, no meu caso, consegue, né, trazer para minha, né, para o meu padrão de corpo, o lance da alfaiataria e tal. A gente entendeu, né, que nesse processo, a gente, bom, tudo bem, legal, então, pô, muito legal, fiz um negócio, então 10 contatos daqui, 15 lá, 20 lá e tal. Cara, legal mesmo foi quando a gente começou a ver o nosso time interno usando aquilo ali. Olha só. Entendeu? A gente é uma associação, cara, então a gente trabalha da porta para fora. É isso, sempre. Na maior parte, 99,999% do nosso esforço é porta para fora. Porque eu tenho que criar esse ambiente, né, para favorecer, né, a estrutura do mercado, fortalecer o mercado de capitais. Né, um mercado forte se faz com instituições fortes, então tem que estar todo mundo bem. E é muito difícil, né, a gente que é tão, né, tem essa vocação tão porta para fora, conseguir fazer as coisas rodarem muito rápido dentro de casa. Tá? E a gente tem algumas áreas, né, que são muito importantes para a gente. A gente tem a área de supervisão de mercado, cara. Então, é uma área, é o xerife, né, do nosso time ali. Eles estão usando soluções de inteligência artificial, por exemplo, né, tipo, para fazer leitura de documentos, né, e fazer prognóstico. Né? Então, um trabalho que demorava uma semana, cara, né, tem a possibilidade... porque tudo está sendo testado, né, verificado e tal, mas tem a possibilidade de ser reduzido a um trabalho de 1 hora. E não um trabalho de 1 hora de preparação, um trabalho de 1 hora, por exemplo, cara, de análise do resultado. É um trabalho de inteligência, né? Não um trabalho de execução. Perfeito. Você pega pegando agora o contexto desse ano, que a gente começa o ano falando, vai cair pra caramba a taxa de juros, chega no meio do ano, falou, opa, peraí, vamos segurar e talvez termine o ano eventualmente até aumentando. Você consegue dizer... Por exemplo, se os produtos financeiros que as organizações estão oferecendo, do que foi pré-fixado e pós-fixado, qual o retorno ou qual a expectativa da gente virar o retorno até o final do ano, você consegue já dar caminhos para eu que estava lá oferecendo o produto, falar, tá, como eu calibro o meu orçamento, a minha projeção de resultados, porque agora você faz de uma maneira muito automatizada. Guilherme, a conversa desse ano, a primeira conversa da jornada de inovação aberta desse ano, e aí foi a gente tem um time de dados, um Bima Data, né? Te falei que é uma grande fonte de informação para o mercado. E a gente tem uma base gigantesca com, sei lá, centenas de milhares, se não de milhões de pontos de dados. Como que a gente usa isso para fazer prognóstico, para entender comportamento e tal. Então, toda vez que aconteceu essa situação, o mercado foi para cima, foi para baixo. Perfeito. Não é uma promessa, mas é uma análise de tendência e tal. Isso é um modelo muito usado pelo mercado. Então, como que a gente consegue usar a inteligência artificial para ler tudo isso e buscar coisas que a gente ainda não consegue enxergar? Porque a gente é burro? Não.
Porque a gente tem 1 milhão de possibilidades, né, de começar essas análises e a gente vai escolher um caminho, né? Ou porque os dados estão mais preparados, ou porque aparentemente apareceu, porque a gente sempre fez daquele jeito e tal. Esses tempos, na primeira coisa, chegou a head de dados para mim, ela falou, sensacional esse parceiro. Cara, lembra aquele papo que a gente teve, não sei o quê? E ela falou, cara, eu preciso de ajuda, porque, cara, se eu levo tudo isso dentro, né, para um chat GPT da vida, eu tenho um custo transacional muito alto. E Sim. Pô, precisava de alguém que desse uma talhada, fizesse isso e aquilo. Cara, ela olhou para mim e falou, cara, é exatamente aquilo que a gente está procurando. Já liguei pro cara, a gente vai marcar uma conversa segunda-feira. Nossa. E ali, putz, dali para frente, cara, porque eu entendi que as soluções para o mercado, né, também são soluções para a nossa organização. A nossa organização consegue também enxergar o valor naquilo que a gente está levando para o mercado. É quase como se a gente tivesse um sistema de retroalimentação constante. Para a minha atividade principal, que é de informar o mercado, que é de supervisionar o mercado, né? E, além de tudo, de orientar. Então, de estar levando inteligência artificial também para o processo de educação, de certificação e tudo mais. Quando eu crio essas pontes, cara, eu falo, está dando certo. Você entende? Está dando certo porque eu estou conseguindo fazer, de alguma forma, o mercado aproveitar o que eu estou fazendo ao mesmo tempo que eu me preparo como organização para fazer essa agenda andar mais rápido. Porque eu tenho que estar sempre um passo à frente. Sim. Né? Senão o mercado está assim, como eu falo, pô, vocês estão tartaruga de novo, não sei o quê, estão sempre lá atrás. Eu tenho que estar um passo à frente, cara. Se eu não tiver um passo à frente, eu estou muito errado. Entendeu? Porque eu lembro do radar e do farol, cara. Eu tenho que estar um passo à frente. Né? Então, quando eu crio esse ambiente e o resultado está sendo positivo, então eu começar a trazer as startups, que a gente queria mostrar para os associados e tal, para dentro do meu processo produtivo, né, no meu processo de geração de valor, usando tecnologias que a gente, cara, tinha vontade de fazer, de implementar tal, há um tempão, mas tinha muita dificuldade por não saber quem, como, onde, por quê. Essas coisas estão rolando, cara. Então, deu liga para mim foi nesse momento, sabe? Quando eu recebo essas, cara, ali foi muito legal. Cara, me passa o contato, queria marcar uma reunião, vamos lá com a gente, quero conhecer esse lugar. Isso é um momento que para a gente é sempre muito bom, cara. Que demais. Você acabou falando também sobre, vamos dizer, sobre na jornada do contato com as startups. Mas nas tatuagens aí do farol e do radar, né? Vão ter empresas que eventualmente escolhem outros caminhos. Falam, olha, vou buscar mais eventos externos, vou buscar mais relatórios de mercado, vou buscar mais especialistas, enfim, que trabalham essa questão de apontamento de tendências de outra maneira. Por que exatamente escolher o trabalho com inovação aberta? Porque o conhecimento está lá fora, cara. O conhecimento está lá fora. A gente não pode assumir o papel de falar, cara, a gente tem tudo para fazer o que a gente precisa aqui. Né? E eu tenho muita clareza que essa é uma percepção da associação. Né? Então, quando os associados falam, olha, vocês precisam nos ajudar a entender, a conhecer esse mundo, né? E a gente, entendendo os possíveis arquétipos, de que forma a gente vai fazer isso acontecer, teve muita clareza que inovação aberta era o caminho. Tá? Era o caminho. E isso ficou tão forte para a gente, cara, que os principais projetos que eu tenho ali na estrutura hoje, cara, são as redes Ambima. Rede Ambima de sustentabilidade, rede Ambima de diversidade e inclusão, rede Ambima de inovação. Na rede Ambima de inovação eu tenho 2 jornadas específicas. Jornada de tokenização, já falamos, é a bola da vez do mercado. Sim. Eu tenho uma jornada de inteligência artificial. A jornada de inteligência artificial, ela tem como essa pegada de alguma forma, fomentar o uso, né, de inteligência artificial num contexto ético, adequado dentro do mercado. Então, como que eu faço essa coisa acontecer? Eu saio por aí chamando de startup? Não. Então, eu vou trazer o exemplo da jornada de inteligência artificial. Ela começa, cara, né, com... A primeira coisa que a gente fez, né, nessa agenda de inteligência artificial, cara, foi colocar no ar um guia de boas práticas. Guia para o uso ético e responsável de inteligência artificial no mercado de capitais brasileiro. Legal. Pô, Luiz, mas onde você tirou? Cara, eu não sei. A gente procurou, não achou isso em lugar nenhum no mundo. Né? Como que eu, como uma organização setorial, falo, gente, quer fazer? Ok. Cara, lembra de olhar para essas 5 coisas aqui, para essas 10 coisas. Isso é importante. Né? Cara, qual que é o nível de disclosure de informação? Como que o teu fornecedor de serviço de IA vai usar o seu dado? Ele vai usar isso para alimentar os seus próprios sistemas de IA ou não? Ele vai usar isso... Quanto que a gente já ouviu sobre isso, né? De receitas secretas vazando pela internet. Perfeito. Porque alguém perdeu a mão disso. Depois do guia ético, cara, a gente começou a trabalhar na jornada, que é o momento dessas interações. Né? Então, a gente traz um problema, traz as startups para fazer a solução. Em paralelo a isso, né, que é uma evolução do que a gente fez ano passado, porque ano passado a gente foi só na jornada. Sim. Né? A gente já traz também uma curadoria de conteúdo.
Né? Então, a gente tem uma newsletter mensal, chama Conexão Inovar. Assinem aí, pessoal, é bem legal. Conexão Inovar... É mesmo. De verdade, esse chancela embaixo é muito legal. A Conexão é um lugar onde a gente dá esse foco para o mercado de capitais. Né? Então, a gente lê as notícias do mundo, né? Toda essa agenda de inovação, de tecnologia, e dá o foco para o mercado de capitais. Né? A gente também tem alguns estudos que mapeiam os grandes desafios que a gente... Né? Por quê? Porque mapear os grandes desafios, para a gente, é como se a gente estivesse nos eventos. A gente está entendendo o que é a fronteira de conhecimento. Para onde que eu tenho que mirar, né, o meu poder de análise, de captação. Então, a hora que eu vou juntando todas essas coisas, cara, eu formo um programa estruturado. Tem um começo, meio, meio fim, tem uma intencionalidade, eu tenho um objetivo ali, eu tenho recurso, eu tenho prazos, metas e tudo mais. E eu crio uma jornada muito específica, né, que é um projeto que para a gente também é muito legal, muito interessante, que é o Discovery AI. É um processo de discovery. A gente botou, 30 pessoas, né, que são representantes do mercado de capitais, são pessoas que em diferentes posições. Então, eu tenho head de inovação, né, eu tenho head de produto, eu tenho head de tecnologia, pessoas de diferentes espaços. Então, gente, quais são os problemas que a gente vai resolver com inteligência artificial aqui para o mercado? Eu acho que tem CX, eu acho que tem C. Bacana, a gente chegou lá em 4 grandes espaços. Nesses 4 grandes espaços, que ideias, né, quais são as dores que a gente precisa manter? Foi um processão de design thinking grandão. Uhum. O que a gente precisa fazer? São essas daqui. Bacana. A gente chegou em 30 ideias que foram geradas por representantes do mercado. Né? O que a gente poderia fazer? A gente poderia fazer assim, essa uma ideia bonitinha, redondinha e tal. Essas ideias, elas estão sendo agora, né, estruturadas. A gente chegou em 9, né, para o processo final, 9, né, Lucas? A gente chegou em 9. Essas 9 vão ser discutidas e a ideia é que a gente desenvolva uma dessas ideias. Né? E que a gente chegue no começo do ano que vem com um protótipo. Falou, gente, vocês tinham pedido um negócio que faz assim? É isso aqui? Vamos testar? Funciona? Cara, é uma coisa que eu nunca vi acontecer em lugar nenhum. Porque, cara, a gente não está... Lembra que eu falei que a gente estava naquele ambiente pré-competitivo? Perfeito. Né? Então, eu estou criando a base. A gente junta todo mundo ali para conversar sobre um desafio. O tema é esse. A gente tem problema, sei lá, de classificação dos meus ativos bacana. Como que a gente faz isso? Tem um sistema, ele vai lá, junta tudo e gera esse Excel. Legal, funcionou. Deu certo para você. Bacana, essa é uma ferramenta no mercado. O tal pessoal usa aí. Você entende? Eu gero um benefício para o meu associado, cara, a partir de dores reais. Então, quando eu junto tudo isso, né, dentro de uma estrutura com intencionalidade, né, com uma orientação e com uma relação constante e recorrente com os líderes, né, dessas organizações que estão trazendo as suas dores também, né, do dia a dia, dos problemas que eu tenho que resolver e tal, a gente cria uma linha de continuidade, cara, que ela dá muito mais tranquilidade para a gente pensar em longo prazo. Então, a gente vai juntando os problemas do hoje. Então, eu trabalho H1, H2, H3 numa perspectiva de longo prazo com todo mundo e combinando o que a gente vai fazer. Eu acho que, né, o ouvido atento é sempre importante para a gente ali, cara. Eu achei particularmente interessante de você ter falado assim, olhamos lá a parte de uso ético da IA. Olhamos agora o juntar todo mundo num processo co-criativo para propor uma solução. E você usou 2 vezes a expressão e nunca tinha visto isso no mundo. Vários convidados que eu trago aqui, por questões de estratégia, eles focam bastante no que é o presente da empresa. Uhum. E acho que você está trazendo um olhar muito valioso sobre, olha, num ambiente extremamente competitivo como o de mercado de capitais, que olha assim para a rentabilidade, que olha para a questão, digamos, também de curto prazo. Ao mesmo tempo, precisa ter um exercício de como que a gente pavimenta um caminho, talvez mais de um caminho, inclusive, para a criação do futuro. Porque é, de certa maneira, mais fácil pensar como a gente já sai usando IA de uma maneira irresponsável. E vocês se antevendo a coisa, falou, olha, não ter um guia de como usar eticamente no mundo todo é um bom indício de um caminho onde a gente deveria cortar o mato alto. E não o contrário, né? Vamos esperar aí o mundo todo decidir o que vai usar eticamente. Não, vamos nós nos antecipar. Achei brilhante esse ponto. E você comentou um outro ponto também, na hora, inclusive no momento ali do Deu Liga, que era sobre o envolvimento do time interno, né? Muitas vezes, quando a gente faz esses exercícios de Open Innovation com as empresas, tem um esforço de aculturação do time, de mobilização das pessoas, né? Como que tem sido isso dentro ou em paralelo à jornada, em particular com a liderança? Porque
no fim vai ter gente que, no fim, está pensando nos produtos ou na porta para fora ali, né? Mas vai ter gente que muitas vezes está, peraí, mas como que a gente se organiza aqui, né? Como instituição e se é assim mesmo ou não. Foi tranquilo colocar essa agenda de inovação aberta ou ainda tem desafios para aculturar o time? Eu gosto muito de analogias e para mim é quase como você tirar um carro pesado numa subida com tração dianteira na terra cheia de água. Nossa, mas daí é rally. Saca? Putz, vamos sair. Então você vai tentar sair muito rápido, o pneu patina, não sai do lugar. Você vai muito devagar, ele também morre o motor e assim por diante. Então a gente, cara, errou um monte de coisa. A gente fez, né, testou várias coisas, e usando muito essa liberdade que a gente tem de combinar o jogo. Falar, pessoal, a gente vai testar uma coisa, vamos ver se funciona, se não funciona e tal. A gente testou alguns caminhos, algumas abordagens, né? Hoje eu acho que a gente tem um caminho, conseguimos achar um caminho bem legal, né? Onde a gente combina problemas, né? Porque acho que o desafio que a gente tem ali, né, é de resolver problemas. Sim. A gente aprende a resolver problema, né? Eu não sei fazer isso, bacana, vamos descobrir. Eu não sei chegar lá, a gente vai fazer chegar. Quando eu consigo criar, né, um acesso, né, e tem tudo a ver com a percepção de valor, né? Lembra que eu venho dessa agenda da sustentabilidade, onde percepção de valor, né, geração de valor compartilhado, é o santo graal sempre. Né? Então, quando eu consigo transformar uma dor de uma área, então eu tenho meu time de dados, vou trazer exemplo do meu time de dados, né? Cara, eles têm lá os desafios de melhorar plataformas, melhorar sistemas, gerar mais informação com aqueles dados que existem ali. Isso é um problema que eles têm que resolver. Né? É uma dor nossa como empresa, né? Como toda empresa tem, né? Gerar melhores dashboards, né? Usar melhor informação e tudo mais. Mas também é um problema do mercado. Né? Perfeito. O mercado também precisa do dado, ele também precisa da informação. Então, quando eu resolvo uma dor interna, né? Gerando um valor para o mercado, eu só tenho relações de ganho positivo aqui, certo? Então, quando eu faço essas coisas, né? Quando eu consigo criar um caminho, né? Onde o meu time interno me percebe como alguém que gera valor, isso é importante. Né? Porque eu não posso ser aquele cara da organização e falar, o que é aquela turma aí? Esses caras só gastam dinheiro, cara. Não entrega valor nada. Só dinheiro, viagem, né? Vai nos eventos, não sei o quê, e não entrega. Não, cara. A gente tem que estar nos lugares, a gente tem que participar dos eventos, porque a gente tem que entender o que está acontecendo. Mas em vários lugares eu falo, gente, naquele evento ali vai ter uma coisa muito legal. Você precisa estar lá. Eu sou aquele cara chato que dá trabalho para os outros. Falo, então, o que você vai fazer semana que vem? Então, tem um negócio lá não sei aonde, é bom você ir. E tal. A gente provoca muito as pessoas. Não, mas não esquenta não, você não vai sozinho, eu vou com você. Porque depois que a gente estiver lá, a gente vai conversar com o cara que fez a palestra, ou com a moça que fez não sei o quê, a gente vai bater um papo com eles, vai ver como a gente consegue trazer isso para cá. Se faz sentido, né, combinar o nosso problema com a solução que eles têm ali. Então, quando a gente criou essa ponte com os nossos times dentro de casa, né, e começou a transbordar, né, com potenciais soluções para fora de casa, né, e aí falei acho que umas 50 vezes aqui que o nosso desafio maior é atender o associado, né, a gente vive para entregar, né, valor para o associado. Quando eu faço isso por meio dessas parcerias internas, eu fecho o ciclo, cara, né? Então, quando você fala como é que isso funciona no começo, é difícil porque você vai precisar criar, né, um ambiente de confiança com alguém que nunca te viu, que nunca trabalhou com você, que nunca fez nada, para falar, então, eu vou precisar de um pouco de tempo da tua equipe, que já está até aqui, na atividade do dia a dia, para pensar num problema que vai ser uma questão importante daqui 2 anos. O normal é falar, cara, então daqui 2 anos, a gente sempre conversa. Entendeu? Eu trabalho muito mais em H2 e H3 do que H1. Entende? Tipo, e eu sei que é um privilégio, eu olho lá para frente. O que está acontecendo? Então, vamos, né? Isso para mim é muito interessante. Tá? Então, eu crio esse... Então, o primeiro caso de sucesso que a gente tem, a gente coloca ele embaixo do braço. Pô, vamos fazer isso. Não sei se vai dar certo. Falei, mas, deixa eu te mostrar o que aconteceu na sala do lado aqui. Pô, peraí. Então, se o resultado é esse, eu quero. Né? E aí, a gente começa a criar novos casos dentro da organização. E, com isso, a gente cria um ambiente que é sempre muito positivo. No fundo, Guilherme, acho que assim, o que a gente tem ali como missão dentro da área, cara, é criar uma cadeia de geração de valor compartilhado. Então, todo mundo tem que ganhar, cara. E tem que ser positivo, cara. Se não for positivo, não tem motivo para as pessoas estarem lá. Né? Eu acho que é um pouco dessa abordagem que a gente tenta trazer, cara. Que legal. Vou emendar isso, porque você acabou de usar uma expressão muito própria do ambiente de sustentabilidade, né? De geração de valor compartilhado. O que mudou para o Luiz desde que você veio para a Ambima e está lidando com esse processo todo de inovação? Pode até puxar de antes da jornada mesmo, mas mudou algo para você? O biólogo que cuidou muitos anos da agenda de sustentabilidade está cuidando ainda, né?
mas de alguma maneira está discutindo blockchain, está discutindo várias outras coisas de mercado de capitais. Guilherme, em vários momentos eu me vejo num lugar e falo, cara, tem discussões que eu não tenho arcabouço, né? Eu não tenho bagagem para entender. Perfeito. Questões técnicas. Sim. Quando a galera entra na parte dos bits and bytes ali, eu falo, gente, desculpa, não é minha praia. Eu entendo o processo, entendo os desafios que a gente tem e tal. Agora, você vai usar linguagem X ou linguagem Y, você vai programar de manhã, de baixo para cima, de cima para baixo. Eu falo, cara, desculpa, eu não posso ajudar nesse espaço. E tem um monte de especialista para isso, e eu acho que cada um no seu papel. Tá? Agora, o que trouxe para mim, né, e é uma coisa que, sei lá, com a qual eu me identifico muito, cara, é que ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Entendeu? E essa jornada de inovação, ela precisa ser uma jornada compartilhada. Tá? E eu tenho amigos que trabalham, né, que puxam, são os responsáveis, né, por essa agenda dentro de outras organizações. E muitos dizem, pô, porque eu tento isso, eu tento aquilo, nunca... Não. Eu falo, cara, mas por que você está trabalhando sozinho? Ah, não, porque eu sou responsável pela área. Eu falo, tá, mas você vai fazer isso sozinho mesmo? O problema não é dele? A solução não é para ele? Por que você não chama o cara para conversar? Né? Nas analogias aí, seria o RH também. Falar, olha, gestão é com você, se vira. Ou não, cuidar das pessoas é o RH que cuida. Não, é um trabalho coletivo, né? Você sai gastando dinheiro e fala que o financeiro que depois resolva. Entendeu? Porque eles são a turma do dia. Falo, não, pô, eu tenho que fazer gestão de orçamento, eu tenho que fazer gestão de pessoas. Né? Todo mundo tem que fazer um pouco de tudo ali. Né? E é óbvio que cada um tem a sua especialização. Então, quando eu preciso fazer alguma coisa, cara, de planejamento de fluxo de caixa, alguma coisa assim, pessoal, financeiro, dá uma força aqui, tal. Porque eles têm muito mais conhecimento que eu sobre esse assunto e tal, né? Mas eu acho que acho que a grande mensagem, né, que fica dessa história toda, cara, que inovação, na minha cabeça, ele é um processo compartilhado. Entendeu? Onde você tem que ter alguém que vai puxar, que vai bater um bumbo, que vai falar, gente, vamos lá, manter um ritmo, que vai incentivar, que vai perguntar, tem que ir ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas ele é um processo compartilhado. E quando ele se torna esse processo, porque ele não nasce assim, né? Ele nasce assim, alguém pendura um guiso no pescoço de alguém e fala, esse cara aqui é o cara da inovação, ele resolve. Cara, ninguém resolve nada sozinho, bicho. Né? Então, eu preciso de alguém me apresentando o problema, eu preciso de alguém desenvolvendo a solução, eu preciso de alguém fazendo esses dois conversarem, tecnologicamente falando. Porque às vezes você tem uma solução, tem que fazer uma integração no meio do caminho. Se o time de tecnologia não estiver envolvido, embarcado, fala, a gente está contratando esse cara. O cara fala, a gente não consegue conversar com essa plataforma. Você comprou o Office para o Mac, mas a gente só usa o Windows aqui. Perfeito. Não vai funcionar. Entendeu? Falou, pô, mas esse é legal, mais barato, não sei o que. Falou, tudo bem, mas a gente não tem onde plugar isso que você está me oferecendo. Então, quando você junta todo mundo, né? E é muito do que a gente ouve na inovação. Vamos formar um squad, vamos testar rápido para aprender rápido, e errar rápido, e corrigir rápido e tal. Quando você traz isso, né, numa perspectiva de valor presente, você está falando de trabalho compartilhado, você está falando de botar todo mundo em cima, né, de um problema e falar, gente, como que a gente resolve esse problema, como que a gente tira o melhor mecanismo de solução para esse problema. Né? E na minha cabeça é isso. Então, inovação é um processo compartilhado, ele tem que ser dividido com todo mundo, ele precisa de uma liderança, ele precisa de alguém que fale, gente, para lá que a gente vai. Tá? E esse apontamento de direção, tal, ele também pode ser construído coletivamente, ele pode ser co-construído com bastante gente, mas de alguma forma ele precisa ser esse processo compartilhado onde todo mundo faça parte. Cara, se ninguém se sentir como parte dessa agenda, vai ser alguma coisa daquela área lá e quando vira um problema daquela área, é aquela área que vai ter que resolver, que brigar por orçamento, brigar por resultado e tudo mais. Cara. O papo tá tão bom e fluiu tão rápido que eu fiquei com um monte de perguntas que acho que não vai dar tempo, a gente já fica o convite para uma segunda rodada aqui para a gente explorar. Meio para fechar, queria colocar duas questões. A primeira delas você falou muito do farol e do radar. Hoje, dentro do que vocês estão proporcionando isso, tem a jornada de inovação. O que mais está no roadmap da Ambima para a gestão de inovação? Então, eu acho que tem, hoje, que a gente está rodando lá na rede de inovação, né? São essas duas grandes jornadas, a jornada de tokenização e a jornada de inteligência artificial. Na jornada de tokenização, a gente tem um desafio que é como a gente avalia o uso de um ambiente de testes, né, para toda essa agenda de tokenização acontecer efetivamente no Brasil. Então, como que as pessoas vão aprender a fazer isso? Né? A gente precisa de uma rede, né, para testar as coisas, a gente precisa, né, de gente aprendendo a programar. Lembra da história dos contratos inteligentes? Tá? Hoje nada disso está pronto. Mas tem protocolo. Não, tem protocolo, mas você faz o protocolo, como todo desenvolvedor de software, ele faz um negócio, ele acha um monte de buraco e vira e mexe, tem um monte de falhas sendo descobertas e tal. Então,
a gente olha muito para isso, para olhar e, de alguma forma, tentar desenhar, né, ou apoiar o desenho desse sistema, né, do futuro. Então, isso é muito forte nessa agenda de tokenização. É uma agenda que eu acho que vai demorar ainda mais uns 4 ou 5 anos para a gente conseguir entender onde ela vai, né, desembocar efetivamente. Tá bom. Tá? Tem todo um esforço do Banco Central, da CVM, que são os órgãos reguladores, né, para que essa agenda ande rápido, né, para que ela tenha todo o respaldo necessário. Mas eu acho que a gente ainda tem uma diferença entre expectativa e realidade muito grande. Tá? Então, muita gente fala, vamos resolver todos os problemas do mundo. E, na prática, tipo, as coisas não são tão simples assim. Então, tem muita discussão ali. E eu olho que para a agenda de IA também. Né? A agenda de IA é uma outra que também tá bem acelerada. Quando a gente desenvolveu a jornada, né, nessas duas agendas, foram os 2 pontos do farol que a gente entendeu que eram mais relevantes. Mas na jornada de IA para esse ano, a gente vai continuar com as discussões, com os eventos. Esses eventos são abertos, participem. Então, lá, Jornada de Inovação Ambima, né, dá para achar fácil nos buscadores. A gente consegue, né? Então, muito disso é aberto, tem todos esses talks, as publicações, os guias, tudo isso é disponível, tudo que a gente faz ali na Ambima é aberto, tal. Mas a gente tem uma parte ali que ainda ela está um pouco mais fechada para os associados, né? Focado ali em gestores de ativos, que é aquele Discovery AI que eu mencionei, né? A gente está desenvolvendo o desafio, né? A gente está no processo de selecionar as ideias que vão ser, né, aceleradas de alguma forma ali para a gente tentar chegar no final do ano, né, num protótipo. O que a gente está esperando para o próximo, né, para o final desse ano, então, é concluir toda essa etapa, né, e conseguir gerar um protótipo utilizável, né, que é uma coisa assim, muito desafiadora, porque a gente tem muitas demandas, né? Então, aquela história da alfaiataria rodando ali nos diversos atores. Mas a gente quer ampliar isso para o ano que vem. Né? Então, a gente está aprendendo muito com esse ano e tal para replicar essa mesma abordagem com outros setores, né? Ou aprofundar. Então, dar continuidade, né? A gente está selecionando 9 ideias. Eu não sei se a gente vai conseguir desenvolver as 9. Né? O que, de repente, a gente pega umas 3 ou 4, incuba dentro de projetos que já estão rodando dentro da associação, né? E as outras que ficarem ali, a gente tenta entender caminhos, né, e é sempre usando, né, essa abordagem de inovação aberta para fazer rodar no ano que vem. Né? Então, acho que é um pouco do que a gente está pensando, mas tem bastante coisa aí. Acompanhe ambima.com.br, é só entrar lá. Você acabou já antecipando uma parte, queria saber como que o pessoal te acompanha e como que tem mais esse diálogo com a Ambima, sejam empreendedores, sejam eventuais associados ou potenciais associados, para continuar essa agenda positiva, né, de ganha-ganha aí no mercado de capitais. Bom, legal. Bom, para me acompanhar, acho que o caminho mais fácil é o LinkedIn. Eu não sou muito ativo, mas tá lá, eu replico muito do que a gente publica ali. Legal. Tá? Então, é Luiz Pires, né? Tá lá no LinkedIn. Agora, assim, no dia a dia, né, o que a gente faz está sempre ali no site da Ambima, cara. E é uma experiência que é muito singular. Eu sempre trabalhei em empresas privadas, onde a gente fazia 1 milhão de coisas, mas não podia sair contando para todo mundo, Sim. porque era segredo, era estratégia de negócio. Na Ambima, o processo é diferente, cara. É o oposto disso, é o inverso disso. Então, a gente vai fazendo as coisas e tá tudo lá. Vai ter um encontro, isso aqui, tá tudo lá, cara. Tem um banner rotativo que toda vez eu olho e falo, tem alguma coisa que a gente está tocando que aparece ali. Os próximos encontros, os próximos eventos, publicações que foram lançadas, né, os desafios. Então, tudo ali é aberto, disponível, né? E o próprio Conexão Inovar, lembra de cadastrar lá, pessoal. Ele é o nosso principal veículo para fazer essa comunicação toda. Então, todo mês tem notícia quentinha, com foco no mercado de capitais, falando por que a gente acha que aquilo é importante e tudo mais. Cara, aprendi demais nesse episódio. Tenho feito um exercício de que 3 principais coisas. Fica até difícil de listar todas elas, porque foram muitas. Mas você ter falado muito das 2 tatuagens aí que você vai... Depois o pessoal vai te cobrar, hein? Radar e farol. No sentido de... o mercado precisa muito de ter esse exercício de olhar para frente, né? De se projetar, de desenvolver o foresight. E não simplesmente ficar esperando a onda chegar e daí agora o que a gente faz, né? O trabalho ser colaborativo. Você falou, ninguém vai inovar sozinho, ninguém vai conseguir... de fato, dar os grandes saltos se estiver ilhado ou achando que só eu sou o responsável por mudar, né? Mobiliza as pessoas. Foi muito interessante. E o que você falou de nunca vi acontecer, né? Olha, para gerar valor compartilhado, a gente faz todo um mapeamento, mas na hora que percebe alguns espaços que tem carência, no mínimo é uma fumacinha ali de, cara, aqui tem um lugar que a gente deveria explorar
e não só, tá todo mundo falando então vamos atrás, né? Acho que você conseguiu hoje no episódio mostrar como o trabalho da Ambima, ele mescla muitas coisas e de alguma maneira tenta depois traduzir isso de uma maneira acessível para muita gente no mercado. Então, eu fiquei muito feliz mesmo aqui com a qualidade do papo hoje. Muito obrigado aqui e seja mais do que bem-vindo aqui no LigaCast. Eu que agradeço, cara. E quando eu falo, ninguém faz nada sozinho, assim, cara, é impossível a gente falar de toda essa jornada sem mencionar o papel que a Liga teve. Né? Então, acho que em vários momentos, seja de acolher e ouvir aquilo que a gente fala, gente, a gente está com essa ideia, de alguém virar e falar, gente, tá tudo errado, não é assim. Pensa nisso, pensa aquilo, né? De ajudar a gente a organizar a cabeça e tal, isso foi muito importante em vários momentos. De ajudar a gente a produzir material, conteúdo, isso também foi bem importante. Né? E acima de tudo, né, cara, de ser um parceiro confiável, né? Aquele braço firme que a gente se apoia e fala, olha, eu preciso de alguma coisa mais ou menos assim. E às vezes a gente não sabia exatamente o que a gente precisava. Né? Ou a gente não sabia pedir. E aí, né, com muito jeitinho, né, no primeiro momento o Rafa, depois o Telmo, né, e se for assim, se for assado, dá pra gente fazer isso, a gente tem uma experiência assim, olha essa referência. A gente fala, cara, é isso, eu quero um desse pra mim, eu quero um desse com a minha cara. Né? Isso facilita muito a nossa vida, porque eu sei que a hora que eu precisar de um apoio, quando eu falo, cara, eu estou com essa demanda, eu tenho alguém do lado que vai falar, cara, pra gente, né, a leitura é mais ou menos assim, eu consigo te entregar mais ou menos isso. Faz sentido? Né? Cara, com prazo adequado, com a qualidade que não tem o que discutir. Então, isso para a gente é muito importante. Eu agradeço, né, assim, pessoalmente a você, em nome de todo mundo que tem nos apoiado nessa jornada, todo o suporte, todo o apoio, toda essa parceria, porque para a gente tem sido muito importante. A gente só conseguiu fazer esse monte de coisa que a gente conversou aqui, porque a gente olhou para o lado e teve onde se apoiar. Né? E a Liga foi um desses parceiros. Então, muito obrigado por todo o apoio até então, cara. Valeu demais. Para vocês que nos acompanharam nesse episódio, já trouxe aqui também o Marcelo Billy, que é o diretor de sustentabilidade e inovação. Falou bastante também de sustentabilidade, que não deu tempo hoje da gente abordar aqui, mas certamente a gente vai falar mais desse assunto aqui em breve. Um episódio de hoje muito recheado assim, de analogias para transformar a inovação em algo acessível a gente. Muita gente às vezes vai acompanhar o assunto e fica ali com muitas palavras e no fim fica meio difícil de materializar. Hoje foi um episódio que qualquer pessoa vai conseguir interpretar o que tem de inovação para o mercado de capitais e para a gestão de inovação em qualquer empresa. Se vocês querem continuar nos acompanhando, só seguir em todas as redes sociais. Segundas-feiras tem episódios novos surgindo. Tem uma lista de episódios se você ainda não assistiu. A gente vai continuar nessa temporada falando sobre máquina de inovação. Quais são as iniciativas reais das empresas e associações de instituições para resolver seus desafios de inovação. Obrigado da audiência. Esse aqui é o LigaCast. Tem trazido histórias de pessoas e empresas que transformam o seu mercado através da inovação. Obrigado pela audiência e um abraço.